A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É com grande alegria que nós assumimos aqui para falarmos da palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. 1 Pedro, no capítulo 1. Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versos de 1 a 9. Está sendo projetado aqui, você pode acompanhar. Está na nova linguagem internacional, né? NVI. Você pode acompanhar a leitura aí, se você não tem essa versão, tá? 1 Pedro, capítulo 1, verso de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vamos nos situar aqui, esse texto de Pedro, carta do apóstolo Pedro, escrito aqui às igrejas da Ásia. Essa carta é uma carta católica ou universal. Ela não é uma carta como o apóstolo Paulo escrevia para igrejas específicas. Essa carta ela foi escrita para ser lida em todas as igrejas na Ásia. Esse povo aqui, eles estavam peregrinos, eles estavam dispersos. Provavelmente, com a morte de Estevão, houve uma dispersão e esse povo foi para a Ásia. Esse local aqui que nós estamos falando hoje é conhecido como a Turquia. Hoje, essa nação. Então esse povo aqui está perdido, eles estão fora da sua terra natal, eles estão peregrinando por aquela terra. E eles estão passando por mais diversas provações. Eles estão passando por lutas terríveis. E o apóstolo Pedro escreve justamente para trazer uma palavra de consolo, uma palavra de conforto para aquele povo, para que eles possam se sentir consolados, que a fé daquele povo possa ser testada, aprovada, e que eles possam, na volta de Jesus, receber essa gloriosa promessa, a salvação da sua alma. E esse povo está sendo testado, eles estão passando pelos mais duros testes da sua vida, testes que nós também passamos. O que mais passamos nessa vida é por testes. Quando nascemos, primeiro teste do pezinho. Primeiro teste que nós passamos, nascemos, acabamos de nascer, teste do pezinho. Por que o teste do pezinho? Porque vai detectar doenças que só aquele exame vai poder mostrar. É o primeiro teste da sua vida. Se você falar que não passou por nenhum teste, já passou por um, o teste do pezinho. E vários testes para você entrar numa faculdade. Você não chega simplesmente na sala de aula e diz, eu vim aqui participar da aula. Não, você tem que participar de um teste.
Você não pode entrar dentro de um carro, sair dirigindo aí, não, eu sei dirigir. Não, você tem que fazer o quê? Um teste. E a nossa vida é assim, cheia de testes. Desde que nascemos. Dentre inúmeros testes que fazemos na vida, há um teste que todo o crente deve passar, que é o teste da sua fé. E nesse teste, não tem como sairmos reprovados. Nesse teste, todo crente tem que ser aprovado. Ele tem que sair com um selo de qualidade. Ele tem que ser aprovado. E nesse teste não pode haver falhas. Ou ficamos firmes, ou desistimos no meio do caminho. Neste teste nós devemos permanecer firmes. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O poder de Deus, desse poder de Deus que manteve os cristãos da Ásia firmes quando a sua fé foi testada. Quando a sua fé for testada, você será aprovado para receber a recompensa que Cristo tem para você? Nessa noite eu quero iniciar com essa pergunta. E quero que você reflita durante essa reflexão. Quando a sua fé for testada, você sairá aprovado para receber a recompensa que Cristo tem para você? Quando Cristo explicou a parábola do semeador aos seus discípulos, ele mencionou que algumas das sementes cairiam em solo rochoso, onde a terra era pouca. Jesus explicou o que isso significa. Está lá em Mateus capítulo 13, versos 20 e 21. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. A fé enraizada apenas superficialmente, isso acontece com muitas pessoas. Uma fé superficial. Essas pessoas aparentam ser verdadeiros crentes. Eles demonstram, de repente, a marca do cristão. Tem aqueles jargões de cristão, andam como cristão, se vestem como cristão, falam como cristão, mas a sua fé não está enraizada. De fato, eles até demonstram que aparentam um crescimento mais rápido, mas a sua fé não é genuína. Não é a verdadeira fé. Isso se torna evidente quando tribulações e perseguições surgem. Então, a sua fé seca no calor do sol e morre. Os cristãos a que Pedro escreveu essa carta tiveram que suportar extrema dor física e emocional. Há livros seculares de história que nos contam tudo sobre as atrocidades que foram cometidas contra os cristãos dessa época. Eles sofreram sendo ridicularizados, sofreram sendo desprezados, foram considerados párias, miseráveis, excluídos da sociedade. Suas posses terrenas foram confiscadas, deixando os cristãos desabrigados e desprovidos. Alguns deles foram severamente espancados. Alguns foram vendidos como escravos. Mulheres foram estupradas e mortas. Homens foram enviados para a arena e foram rasgados por leões, por ursos ou por cachorros selvagens. Alguns foram mergulhados no piche e acesos como tochas humanas. Eu te pergunto nessa noite, você está passando por alguma provação? Você está passando por alguma tribulação? Então olhe para a vida desse povo aqui. Olhe para a vida dessa igreja aqui. O que essa igreja estava passando? Talvez você agora passe a olhar o seu problema com outros olhos. Você passe a olhar a provação que, caso você esteja passando, você vai começar a olhar com outros olhos.
E você vai passar a perceber um povo que não olha para essas circunstâncias, um povo que não olha para aquilo que eles estão passando, mas olha para o Senhor, autor e consumador da sua fé. Os cristãos a quem Pedro escreve estariam imaginando qual seria o propósito de todo aquele sofrimento. E Pedro os escreve para lhes dar uma resposta. E às vezes, Deus acha necessário testar a fé dos cristãos professos para provar se sua fé é realmente uma fé genuína. Pedro fala sobre essa necessidade no verso de número 6, quando ele diz: por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Eu gosto da linguagem Almeida e Corrigida Fiel, porque nela aparece a palavra se necessário. São palavras especiais. As mesmas palavras usadas em referência ao sofrimento e morte de Cristo, sua ressurreição e ascensão, foi necessário que aquilo acontecesse. E estava sendo necessário que isso acontecesse. Estes foram todos os aspectos necessários do plano de Deus para a redenção. E é o mesmo para os cristãos. O sofrimento é um aspecto necessário no plano de Deus e em seu trabalho de reunir a igreja na Ásia. Deus queria reunir aquela igreja, mas Ele escolheu o sofrimento, Ele escolheu a tribulação, Ele escolheu a provação. Pedro fala da perseguição deles como sendo provações, tribulações. Poderia também ser traduzido como testes. Eles estavam sendo testados. Em falar dessas tribulações ou provações dessa maneira, Pedro ensina aos cristãos da Ásia que o seu sofrimento vem, mas não tanto das mãos dos seus inimigos, mas da mão do próprio Deus. Deus está os testando. E isso é uma grande honra. Se você está sendo provado, que isso sirva de honra para você. Tiago capítulo 1, verso 2 diz: tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tende motivo de grande alegria ao passardes por provações, pois Deus não testa pessoas a que Ele tem rejeitado. Ele não testa essas pessoas, Ele testa justamente os seus escolhidos. Ele testa justamente aqueles a quem Ele escolheu. Deus amou Abraão, Ele foi amigo de Abraão. Mesmo assim, Deus testou a fé de Abraão. Ele exigiu que Abraão sacrificasse o seu único filho vindo de Sara, o seu herdeiro prometido. Assim, através da história da redenção, muitos têm sido testados. Pense em José do Egito, Davi, sendo perseguido por Saul, Daniel na cova dos leões, seus amigos na fornalha. Todos esses foram provados, foram testados e foram aprovados. E acima de todos, pense em Jesus Cristo. Todos esses foram testados da mesma forma em que Deus estava testando os cristãos da Ásia. Pedro usa uma imagem que era tão comum no Antigo Testamento, isso é, purificar o ouro e aquecê-lo no forno. No verso de número 7 ele fala sobre isso. O ouro, para que haja uma pureza, ele tem que ser aquecido, e quanto mais aquecido for, mais puro esse ouro se torna. E ele usa isso para falar o que estava acontecendo com aquele povo ali da Ásia. Eles estavam sendo provados. O ouro verdadeiro era separado de todas as outras impurezas que desvalorizavam o ouro e tirava a sua beleza e esplendor. Da mesma forma, Deus trazia tribulações, provações ou testes sobre a igreja. Mas para qual o propósito? Para que a fé de todos os cristãos professos fosse testada no forno da aflição. E por meio desses testes fica aparente que quem tem uma fé apenas superficial. Para aqueles que têm uma fé apenas superficial, eles abandonam a fé quando percebem, quando têm que sacrificar para mantê-la.
Eles apegam aos seus bens dessa terra, em vez de sua herança nos céus. Eles apegam a sua vida, em vez da vida do porvir. Ninguém quer perder. Aquele povo perdeu tudo. Pastor Ricardo já contou aqui da igreja perseguida. Ele foi para consolar, saiu consolado. Aquelas pessoas perderam tudo para seguir a Jesus. Perderam família, perderam bens, perderam dinheiro, perderam riquezas para seguir a Jesus. Eles não olharam para as coisas que eles tinham, mas eles olharam para Jesus. O meu tesouro está lá. Lá está o meu tesouro. Até um cântico que nós cantávamos aí na nossa época de adolescente. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro. Que hino maravilhoso! É lá que está o meu tesouro não está aqui. Porque de um momento para outro eu posso perder tudo aquilo que eu tenho. Eu posso perder dinheiro, eu posso perder casa, eu posso perder carro, eu posso perder tudo. Mas aquilo que Jesus preparou para mim está pronto, está preparado, e isso ninguém tira. Isso ninguém tira de nós. Mas aqueles que têm uma fé genuína, creem na herança gloriosa que eles irão receber. Para eles, a sua fé é muito mais preciosa do que as coisas mais preciosas dessa terra. E eles estão preparados para sacrificar todas as coisas e apegar a fé a qual foram feitos herança no reino de Deus. Então, qual foi afinal o propósito dessas tribulações? Pedro nos diz que Deus queria colocar um selo de aprovação sobre esses cristãos. Você já deve ter comprado um aparelho eletrônico, e eu não sei se você observou no selo, tem lá 2 letrinhas, CQ, acompanhado de um número, refere-se ao controle de qualidade. E aquele número é o número da pessoa que testou aquele aparelho. Se funciona, ele coloca um adesivo. O propósito desse teste é para assegurar ao comprador que o produto funciona. Bem, de forma semelhante, às vezes Deus quer testar a fé dos seus filhos. Ele faz isso não para si. Deus não é masoquista. Deus não coloca uma provação na nossa vida para nos ver sofrendo e com isso se alegrar, ficar sorrindo em ver o nosso sofrimento. Não, Ele sabe o que vive no coração, mente de todo homem. Deus não testa a fé de seus filhos para o seu benefício, mas para o benefício do próprio crente. As provações que passamos é para o nosso próprio benefício, é para o nosso crescimento, é para a nossa aproximação maior de Deus. Deus quer colocar um selo no crente, um adesivo de sua aprovação, para que o crente possa ter a certeza de que sua fé é genuína. Quanto à fé dos cristãos na Ásia, a prova está lá. Vamos então para o segundo ponto. Nós falamos agora da fé testada. Agora vamos falar da fé aprovada desse povo. Pedro escreve sobre isso no verso de número 8. O qual, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Pedro fica maravilhado aqui com a fé daqueles crentes. Especialmente quando ele compara a sua falta de fé como discípulo de Cristo. Pedro viu Cristo. Ele foi um dos primeiros discípulos a quem Cristo chamou. Ele seguia Cristo em todos os lugares. Ele foi um dos 3 privilegiados que foi até permitido testemunhar a transfiguração no monte, ouvir a aprovação de Deus por Cristo. Ele presenciou todos os milagres que Cristo realizou. Ele ouviu as palavras maravilhosas que Cristo falou. Mas quando Pedro foi tentado no pátio do sumo sacerdote, onde Jesus foi julgado, Pedro negou a Cristo. Onde estava o seu amor? Onde estava o amor de Pedro por Cristo? Onde estava a sua fé? Por 3 vezes Cristo veio a Pedro para perguntar: Pedro, você me ama? Mas o amor e a fé desses cristãos estavam evidentes. Pedro pôde comprovar. Eles não viram, estão crendo. Eu vi, tive as minhas dúvidas. Eu vi e neguei, mas esse povo não viu e crê. E ele faz
traz em evidência esses fatos. Eles nunca viram a Cristo, mas mesmo assim o amam, tanto que estavam dispostos a morrer por Cristo. Eles creram, mesmo que custando tanto. Pedro os assegura da sua fé genuína. Eles o amam e creem nele sem ter visto. Esta é a mesma fé que Cristo elogiava. Tomé não creria sem primeiro ver. João capítulo 20, verso 29. Bem-aventurado os que não viram e creram. Você é uma pessoa bem-aventurada. Você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa plenamente satisfeito. Por quê? Porque você não viu e crê. E isso descreve esses cristãos na Ásia. Onde estava a prova desse amor? No fato de que eles estavam dispostos a sofrer por causa de Cristo. Cristo provou o seu amor para com o seu povo em ter dado a sua vida por eles. E agora esses cristãos estavam dispostos a fazer algo semelhante. Eles estavam dispostos a sofrer e até morrer por Cristo. Com certeza, o propósito de suas mortes era completamente diferente. Mesmo assim, esses cristãos estavam dispostos a sofrer em vez de negar a obra que Cristo havia feito por eles. E isso foi uma prova do seu amor genuíno por Cristo. Outra prova de sua fé foi a sua alegria. Pedro fala dessa alegria no início do verso de número 6, nisso exultais. Embora no presente sejais contristados por várias provações. Eis aí, e no verso 8 ele volta à alegria deles. Para Pedro, a alegria dos cristãos é uma alegria que prova a sua fé. O crente é uma pessoa alegre. A pessoa que confia em Jesus é uma pessoa alegre, é uma pessoa para cima. A alegria deles. No verso de número 8 ele diz: mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Que palavra maravilhosa é essa, gente, quando eu me deparei com ela. Indizível. Não tem como dizer. Não tem palavras. Paulo, quando olhou aquela igreja, sendo perseguida, sendo maltratada, sofrendo todo tipo de atrocidade que eles sofriam, Pedro olha para aquela igreja e fala: eu não tenho palavras para descrever a alegria desse povo. Não há no vocabulário grego uma palavra que eu possa dizer dessa alegria. Passando por tudo isso, eles não saem do seu rosto essa alegria. Não era uma alegria fácil de descrever. Eles tinham um senso daquela herança gloriosa, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, e assim a sua alegria era inexprimível, não dava para expressar. A alegria radiava em suas faces. Quem leu sobre o martírio de Estevão, Estevão levando pedradas e mais pedradas, eu imagino o olhar de Estevão olhando para o céu e um sorriso no seu rosto dizendo: eu vejo os céus abertos. Essas pedradas que vocês estão dando estão matando o meu corpo, mas o que está preparado para mim é mais glorioso. Esse povo não olhava para as suas dificuldades. Esse povo não olhava para as suas lutas, eles olhavam para aquilo que estavam preparado para eles, e isso preenchia a sua alma, isso preenchia a sua vida. Os cânticos que enchiam seus corações e suas bocas transmitiam a alegria, mas eles não conseguiam descrever essa alegria em palavras. Era uma alegria que desafiava a ser escrita. Nós não conseguimos imaginar como estava o rosto daquele povo, o rosto daquela igreja. Talvez a palavra indescritível
transmite melhor o que Pedro quis dizer. Além disso, era uma alegria cheia de glória. Alguns têm traduzido como alegria gloriosa, que transmite bem o pensamento de Pedro. O que Pedro quer dizer é que esses cristãos já experimentaram, em parte, a perfeita, completa e maravilhosa alegria que será deles quando entrarem na herança gloriosa. Mesmo em vida, mesmo sofrendo, mesmo padecendo, mesmo vendo as suas mulheres sendo estupradas e mortas, vendo seus amigos sendo mortos, vendo seus amigos sendo mergulhados no piche e servindo de iluminação nas estradas, a alegria não saía do rosto deles. Então a canção que eu gosto demais dela, eu vou tentar aqui cantar um pedacinho dela. O céu é aqui, se eu tomo tempo para louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Meu irmão, minha irmã, você tem o céu dentro de você. Talvez você não tenha percebido isso. O céu é Jesus. E Ele está dentro de você na presença do Espírito Santo. Então o céu está dentro de você. Passe o que passar, você sabe, o céu está aqui dentro. Eu posso não estar vivendo esse céu, mas eu tenho ele dentro de mim. Ele está aqui dentro. E é isso que eu vou viver. E é esse povo escolheu viver isso. Eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho uma promessa, então eu não olho para o lado. Eu olho para Ele porque Ele já está dentro de mim, estou vivendo este céu. Eu estou vivendo essa vida gloriosa que Ele preparou para mim. E é como se eles dissessem, já agora sinto em meu coração o princípio do gozo eterno. Eles já estavam vivendo o céu, mesmo passando por toda aquela luta. Agora, como a alegria gloriosa deles prova que a sua fé era genuína, desta forma, prova que esses cristãos estavam vivendo da esperança gloriosa que eles tinham. Ah, meus irmãos, eu fico muito triste em ver o povo de Deus vivendo uma vida medíocre, vivendo uma vida na média, enquanto nós temos algo glorioso preparado para nós, amarrando a nossa vida em coisas aqui dessa terra, com medo de perder coisas, com medo de morrer, com medo de perder dinheiro, com medo de perder a casa. Enquanto nós temos algo precioso preparado para nós, e nós ficamos tristes, ficamos cabisbaixos. Hoje eu não posso cantar porque eu estou triste, porque eu tenho uma dívida para pagar amanhã e não sei como vou pagar. Alegre-se porque o Senhor é o seu Deus. Ele é o Deus da provisão. Eu não vou ler a Bíblia hoje porque eu estou triste com a situação da minha vida. Alegre-se porque tem algo melhor preparado para você, meu irmão. Tem algo glorioso preparado para você. Lembre-se do contexto que foram escritas essas palavras. Os cristãos estavam sendo severamente perseguidos, estavam sofrendo muito, e ainda experimentaram todo tipo de coisas dolorosas. Queriam esperar que ficassem tristes e amargos, mas não estavam. Eles estavam cheios de alegria. Isso é porque eles viviam a esperança que Deus já tinha os dado. É isso que Pedro diz quando escreve no versículo 8, nisso exultais.
Ele estava se referindo aqui ao que havia dito nos versos anteriores. Vocês estão exultando, é por causa disso, porque vocês têm essa esperança. Nisso se refere ao fato de que eles eram eleitos de Deus, santificados pelo Espírito, aspergidos pelo sangue de Cristo e assim incluídos na aliança da graça. Era nisso que eles estavam se exultando, era nisso que eles estavam se alegrando. Haviam nascidos novamente para uma esperança viva, uma esperança que nunca morrerá. E essa esperança é uma esperança de uma herança gloriosa, que é seguramente guardada no céu para os herdeiros, que são eles mesmos preservados por Deus, o qual certifica de que receberão essa herança sem falha. Nisso, diz Pedro, exultai. A alegria deles não é determinada pelas coisas dolorosas que eles estavam experimentando, mas pelas coisas gloriosas que eles iriam experimentar na vida por vir. Claro, os cristãos a quem Pedro escreveu não tinham uma fé perfeita. A princípio eles estavam angustiados pelas tribulações, mas agora eles estão alegres. Por que essa mudança? O seu sofrimento havia acabado? Não, ainda era uma realidade presente. Isso fica claro no fato de que Pedro fala 8 vezes sobre o sofrimento deles no tempo presente. Se você for ler toda a epístola de Pedro, você vai achar. O que mudou então? A atitude deles, a disposição deles. Às vezes as tribulações, provações e problemas dessa vida batem em nós, nos desequilibram, e por um tempo ficamos tristes, aflitos, mas a nossa fé no nosso íntimo, tira do nosso íntimo a disposição novamente para que a nossa alegria retorne. Mesmo que o sofrimento permaneça, somos capazes de regozijar em meio desses sofrimentos por causa da gloriosa esperança que habita em nós. Então esses cristãos a quem Pedro escreve estavam profundamente entristecidos e amargos sobre o que havia acontecido, e com razão, porque o seu sofrimento era muito grande. A fé deles levou uma grande pancada, mas a fé deles não morreu. Como Davi, eles certamente se perguntavam, Salmo 42, verso 11, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois um dia o louvarei. O salmista estava profundamente abatido, mas ele tinha uma esperança viva dentro dele, pois um dia o louvarei. Isso passa, mas essa alegria não passa. Esses cristãos da Ásia buscaram na sua fé, a sua fé foi restaurada novamente. Eles lembraram de que são apenas estrangeiros nesse mundo e de que eram herdeiros do reino de Deus. Quando eles focaram sua atenção na herança que era deles, foram cheios de alegria novamente. Podiam regozijar apesar do sofrimento, pois a alegria deles não era determinada pelos que eles experimentavam nessa vida. A alegria deles era determinada pelo que eles iriam experimentar na vida por vir. Além disso, eles lembravam de que o seu sofrimento na terra era apenas por breve tempo. Quando Pedro menciona isso, ele não pensa tanto em termos de meses ou anos. Ele não está aqui medindo o tempo com um relógio ou um calendário na sua mão. Ele está medindo o tempo na terra em comparação com a eternidade. As tribulações dessa vida podem parecer longas quando estamos em meio a elas, mas o tempo de tribulação é apenas uma gota de água no oceano da eternidade. E é por isso que os cristãos na Ásia regozijavam. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Romanos capítulo 8, verso 18 diz, porque para mim tenho por certo
que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esses cristãos então fitaram seus olhos no futuro glorioso que estava diante deles e se apegaram a este futuro. Eles deixaram o futuro determinar a sua disposição. E em fazer isso, esses cristãos provaram que a sua fé era genuína. Eles podiam estar certos de receber a recompensa da fé, que é o nosso terceiro e último ponto que vamos trabalhar nessa noite. A recompensa da nossa fé. Uma fé testada, uma fé aprovada, ela tem a sua recompensa. Deus queria que esses cristãos passassem pela fornalha da aflição, para que, havendo testado a sua fé, e pudesse lhes dar o seu selo de aprovação. Pois todos aqueles que levam este selo receberão louvor, glória e honra. Vocês se lembram da parábola dos talentos? Quando o Senhor voltou, ele louvou os seus servos que foram fiéis ao seu dever. E ele lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. É isso. Pedro diz que vai fazer com aqueles que se apegarem à sua fé em meio a tribulações. Deus vai os elogiar por sua firmeza. Ele vai os exaltar por sua persistência. Deus vai também os glorificar. Paulo disse: se sofremos com Cristo, então seremos também glorificados com Ele. Vamos partilhar de sua glória. Nós vamos partilhar do esplendor e da majestade de Cristo. Nós vamos receber a coroa da glória e sentar com Cristo em volta do trono de Deus. É isso que está nos preparado para cada um de nós. E Cristo disse lá em João capítulo 12, verso 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Está muito quietinho, gente. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. A quem você honra? A quem você serve? É isso que esses cristãos têm feito. Eles têm seguido a Cristo. Eles estavam dispostos a andar pelo caminho do sofrimento e da angústia por causa de Cristo. Estavam dispostos a seguir a Ele até a morte. E assim como o Pai honrou o seu Filho depois do seu sofrimento, assim também honrará aqueles que sofrem por causa de Cristo. Isso deve ter servido como um rico encorajamento para esses cristãos. Receber uma carta dessa, pois eles sofreram exatamente o contrário dessa honra. Eles sofreram ao serem ridicularizados, sendo envergonhados, desonrados nas mãos dos ímpios, mas do Pai receberão louvor, glória e honra. Talvez você esteja sendo desrespeitado, desonrado, por causa daquilo que você professa. Por causa daquilo que você fala de Jesus com as pessoas. Talvez as pessoas estejam ridicularizando você. Talvez você, quando chega num grupinho, aí chegou o Bíblia. Chegou o crente, vamos mudar a conversa. A conversa tem que mudar mesmo quando você chega. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém nesse caminho. Ele não para nesse tipo de conversa, porque ele é feliz, porque ele é bem-aventurado. O seu prazer está na lei do Senhor, o seu prazer está em ler a sua palavra. A sua conversa vai ser essa. Eles sofreram ao serem ridicularizados. E por fim,
diz Pedro, receberão no final da sua fé a salvação das suas almas. Poderíamos traduzir isso: vocês serão recompensados com o propósito da sua fé, que é a sua salvação. Eles têm segurado firmes em sua fé em meio a essas tribulações, na esperança de receber a esperança gloriosa que Deus os tinha prometido. E Pedro os assegura que eles vão receber sim. Pedro fala sobre salvação. Quando ouvimos essa palavra, nós automaticamente pensamos em salvação dos nossos pecados. Mas os judeus usavam essa palavra de uma forma diferente. Para os judeus, essa palavra tinha a conotação de escapar da aflição, libertação ou vitória sobre os inimigos. E eu acho que essa é a forma que Pedro usava aqui. Era a forma deles entenderem. Pedro promete que serão libertos das suas tribulações, desfrutarão a vitória final sobre os inimigos, mesmo podendo parecer que estão derrotados pelos poderes da escuridão, serão mais que vencedores no último dia. Às vezes Deus vai testar a nossa fé, para provar se ela é genuína. Ele vai nos testar por meio de várias tribulações, para provar se estamos prontos para fazer sacrifícios por Ele. Amados, deixe-me lembrar o que Pedro escreveu no versículo de número 5. Ele escreveu: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Esses cristãos a quem Pedro escreveu não reagiram dessa forma através do seu próprio poder. Se não fosse por Deus sustentando nas tribulações, eles teriam falhado miseravelmente, eles teriam fracassados. Mas o poder de Deus estava trabalhando neles. Eles estavam fortalecendo a sua fé. Eles estavam enfrentando aquelas tribulações e estavam indo em frente. Ele fortaleceu a fé deles para que fizessem os sacrifícios que fizeram. Deus fez a alegria da sua fé conquistar a angústia das perseguições. O Espírito do Senhor encheu os corações com uma alegria inexprimível, indizível. O Espírito de Deus tirou o foco da fé deles, das perdas na terra, e os fez enxergar o que eles irão receber no reino de Deus. Nestes versos, nós vemos como Deus trabalhou, e o que havia prometido no versículo 5. Eles foram mantidos pelo poder de Deus, pela fé, para a sua salvação. O que Deus tem feito para estes santos naqueles dias, é o que Deus fará para os seus santos em todos os tempos. O mesmo que Ele fez por aqueles crentes ali na Ásia, Ele faz por você também. O mesmo Deus que estava agindo ali, Ele age na sua vida também. Nós não precisamos nos preocupar em ser testados. Nós não precisamos nos preocupar. Porque Deus vai certificar de que todos os seus verdadeiros eleitos passem por esse teste. Sabe por quê? Por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele suportou o teste por nós. Ele passou nesse teste em nosso lugar. Ele passou com uma nota perfeita. 10 em tudo. Nós que fomos dados a Cristo, já passamos o teste com Cristo. Ele fez a nossa salvação perfeita. Quando passarmos por qualquer teste, é só para nos provar do poder preservador de Deus trabalhando em nós. Que encorajamento, meus irmãos. Preparando essa mensagem, eu fiquei encorajado. Eu falei, vale a pena. Vale a pena passar pelo que nós passamos. Vale a pena. Porque Deus está conosco. Deus está junto de nós. Deus está lutando conosco. Nós não estamos sozinhos. E a vitória dele é perfeita. A vitória dele não deixa dúvida.
Temos passado por esse Cristo, por esse teste. Por isso passaremos qualquer teste que enfrentarmos nessa vida. Por meio destes testes, nossa fé será provada, genuína. E receberemos louvor, glória e honra pela revelação de Jesus Cristo. Receberemos a salvação das nossas almas. Diante disso tudo que você ouviu nessa noite, você está passando por alguma provação? Sua fé está sendo testada? Você está passando por alguma tribulação? Feche os seus olhos. Comparando a sua vida com esses crentes aqui, crentes que nós veremos lá no céu, gente, com certeza. Comparando o que você está passando com esse povo aqui, como que está a sua fé? Se hoje a sua vida for assolada por uma provação, por uma tribulação como esse povo aqui passou, tendo que abandonar suas casas, tendo que abandonar tudo que eles lutaram a vida toda para conquistar, eles tiveram que abandonar tudo, não com medo, porque os que ficaram com medo ficaram lá nas suas coisas, mas eles fugiram para um lugar muito distante daquilo que eles tinham. Esse povo estava fugindo. Eles não tinham onde se esconder, não tinham trabalho, perderam tudo. Tudo por amor a Jesus. E o Evangelho só chegou nesses lugares por causa desses homens e mulheres que saíram das suas terras, abandonaram tudo. E eu te pergunto nessa noite, igreja do Senhor Jesus reunida aqui na Ibisul, as provações que você está passando, é para que o nome de Jesus seja glorificado? Ou é para que você receba algo que vai satisfazer somente a você? Eu gostaria que você refletisse nisso aqui nessa noite. Porque felizmente nós moramos num país que nós temos ainda liberdade de pregar o Evangelho. Nós temos liberdade de falar com as pessoas na fila do banco, numa sala de espera de um consultório, na rua. Mas meus irmãos, eu não quero amedrontar ninguém, mas eu creio que virá momentos que nem isso você vai poder fazer. Estamos caminhando para esse momento, de que a nossa fé será provada. E você, como sairá nesse teste? Como você sairá nesse teste? Que nota que o Senhor dará para você?